Transformaste o meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Palavras de Davi no Salmo 30. Nos salmos anteriores, nós percebemos que Davi estava em pânico. Davi estava com medo de morrer, porque provavelmente seu filho Absalão ou o seu sogro Saul estavam maquinando um plano para tirar-lhe a vida. Então, Salmo 28, Salmo 29, Davi está clamando por justiça, Davi está clamando para que Deus intervenha e livre-o da morte. E é o que acontece. Se você ler a história de Davi, é exatamente isso que acontece. Deus intervém, Deus livra Davi das mãos de Saul, Deus livra Davi das mãos de Absalão. Nós não sabemos exatamente qual que era a história em destaque, mas Deus livrou Davi da morte. E ele compõe esse salmo, é um salmo dos mais lindos. É o salmo onde você vê essa frase: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Transformaste o meu choro, o meu pranto, o meu luto em dança, em festa. Você tirou as minhas roupas de luto e me colocou roupas de celebração. Esse é o Salmo 30. Eu creio que nós podemos aprender pelo menos 3 coisas sobre esse belíssimo salmo. A primeira delas é que, de fato, o Deus das Escrituras é um Deus de resgate, é um Deus de socorro. É o Deus a quem nós podemos clamar quando nós nos vemos completamente cercados pelos inimigos, pelas adversidades, pelos problemas. E é isso que nós vemos aqui. Deus livra Davi, então Davi escreve um hino de louvor. Davi escreve um salmo, um cântico, mostrando o quanto Deus operou na sua vida e o transformou, tirando da morte, levando para a vida. Algumas palavras que ele usa, né? Me livraste da cova, me livraste das mãos daqueles que queriam tirar minha vida. O Senhor tirou-me da sepultura. Davi acreditava que a sua morte era tida como fato. Ele iria morrer, porque ele não tinha mais poder do que Saul, e no caso, se fosse Absalão, Absalão tinha dado um golpe de estado, ele tinha perdido a sua realeza, o seu trono. Logo, a cova era certa, a cova aguardava Davi como um fato dado. Porém, Deus existe. Deus continua exercendo juízo e justiça na terra. E é por isso que Davi diz: eu te louvo, porque quando eu clamei, o Senhor me socorreu. O Senhor ouviu a minha voz e me tirou da sepultura. Então é um belíssimo salmo de livramento. É um salmo que nós devemos cantar, que nós devemos aprender a cantar, porque nós jamais deveremos esquecer que Deus é um Deus que livra. Deus é um Deus que reverte situações aparentemente incontornáveis em situações favoráveis para nós, seu povo. Além disso, esse salmo também é uma boa lição, em segundo lugar, para nós entendermos que os momentos de prosperidade podem gerar uma falsa sensação de onipotência. Exatamente isso que você ouviu. Davi diz, por exemplo, que quando eu estava próspero, eu tinha a impressão de que nada poderia me derrubar. E aí é nesse contexto que Davi diz que a ira do Senhor, ela dura só um instante, mas o seu favor por toda a vida. Por quê? Deus estava mantendo Davi na sua prosperidade, na sua glória. Ele era um homem de guerra, vencia muitas batalhas. Ele estava firme. Ele diz: a sua graça me firmava como uma montanha. Foi só o Senhor dar as costas para mim, eu me vi em pânico. Eu me vi abalado, como se fosse um terremoto, uma montanha estremecendo. Esse é o relato de Davi. Que quando a gente está vivendo em momentos de prosperidade, a gente tende a pensar que a força vem de nós mesmos. A força vem do nosso próprio braço. E é exatamente o contrário. É só vir uma adversidade, é só vir um coronavírus, é só vir uma pandemia, é só vir um probleminha, aquela montanha que a gente achava que era intransponível, inabalável, entra em choque. E é isso que exatamente Davi está falando aqui. A prosperidade, ela escurece os nossos olhos, para que a gente pense que nós estamos no controle, de que nós somos suficientes. É só Deus chacoalhar a montanha, a gente percebe que nada depende de nós, tudo depende de Deus. Então preste atenção nisso,
Momentos de dificuldade são excelentes antídotos para te livrar contra a falsa ilusão da onipotência, de achar que você está no controle de tudo, de que você está no controle da situação. Você nunca está. É sempre a graça de Deus com você. Como diz o apóstolo Paulo, em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, nós somos totalmente dependentes de Deus, não apenas para o que fazemos, mas para o que somos. Estamos em Deus, somos dependentes da graça maravilhosa do Senhor. E essa é uma segunda coisa que Davi pontuou aqui com muita elegância. E por último, talvez a parte mais bela desse salmo, é o finalzinho, é a mudança e a transformação da nossa alegria. Esse salmo é um belo salmo que mostra que Deus é um Deus de livramento, que é um Deus de resgate. É um salmo que mostra a ilusão da prosperidade e é um salmo que mostra qual é o fundamento da verdadeira alegria. Onde está o fundamento da verdadeira alegria? De acordo com o próprio Davi, ele diz o seguinte, que a nossa alegria, ela só existe para que a gente louve a Deus e não se cale. Isso é interessante. Ele diz, o Senhor transformou o meu pranto em dança. O Senhor me tirou as vestes de luto, aquelas vestes escuras, e me colocou vestes de alegria. O Senhor me tirou da cova e me colocou numa festa. Essa é a palavra de Davi. Só que, se você parar por aí, você vai perder o melhor do texto, porque o texto tem um para. Para que Deus transforma nosso pranto em dança? Para que Deus transforma o choro em alegria? Porque Ele quer que nós entendamos que o fundamento da alegria é Ele mesmo. A alegria do ser humano só se justifica na presença de Deus. A alegria humana só é plena quando ela está na presença de Deus, dando toda a glória ao seu nome. E é por isso que toda alegria que não está em Deus é momentânea, e a gente pode dizer que nem mesmo é a alegria, não passa de euforia, que é um momento de exaspero, um momento de roubo do coração, que a gente, uma catarse, para usar uma linguagem psicológica. É o coração colocado de forma psicologicamente exaltada, mas não é a alegria de verdade, porque não está em Deus. Então essa é a palavra de Davi. A alegria verdadeira, a alegria perene, a alegria de fato, só se justifica no Senhor. O Senhor transformou minha alegria em dança, para que eu te louve, para que os meus lábios te cantem louvores e eu não me cale. Esse é o Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Espero que essa palavra abençoe profundamente o seu coração. No momento que você se sentir perseguido, triste, angustiado pelos problemas, lembre-se, Deus é um Deus de livramento. No momento que você estiver na prosperidade, na abastança, na fartura, lembre-se, prosperidade pode te gerar a ilusão de que você é onipotente e que tudo depende de você. Bobagem, tudo depende de Deus. Estamos sustentados pela mão divina. E número 3, quando você se sentir triste, desanimado, com vestes de luto, lembre que o nosso Deus é especialista em fazer o luto virar festa, o pranto virar dança. E com essas palavras, eu quero encorajar você a entender que em Deus, independente das circunstâncias, é sempre momento de fazer festa. Porque Deus é alegria, Deus é amor, Deus é paz, Deus é esperança. Deus é aquele que renova o nosso coração para fazermos festa e para dançarmos, mesmo em momentos difíceis, de pranto e de dificuldade. Que Deus abençoe sua vida. Te vejo no próximo vídeo.